Vamos lá? Isaías, capítulo 49, você encontrou? Então, localiza aí agora o verso 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, a partir do verso 14. Eu quero ler 3 versículos apenas com você. Você encontrou? Diga amém. Se não encontrou, pode acompanhar aqui. Diz assim o verso 14. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Amém? Apenas estes versículos. Queridos, e tomando por base, de forma bem direta a mensagem desse texto de Isaías, aquele que é conhecido também como profeta messiânico, eu quero falar nesta oportunidade com você sobre o tema: Deus não se esquece dos seus. Amém? Você pode fechar os seus olhos e orar por você e pela pessoa que está do seu lado agora? Senhor, no nome de Jesus, nós aqui estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, eu oro por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. E a minha oração, ó Deus, é para que o Teu Espírito Santo venha com graça e favor sobre a nossa mente e o nosso coração neste lugar. Ó Deus, que não seja apenas mais uma palestra, mais um discurso, ó Deus, que nós ouviremos aqui, mas que as verdades que o Senhor tem para revelar de uma forma personalizada a cada coração, que elas não fiquem apenas, Senhor, na nossa mente, mas que desça para o nosso coração e transforme a nossa vida para aquilo que o Senhor a envia nesta noite. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda distração, que nós sejamos a partir desse momento cativos unicamente, de forma exclusiva, ao Espírito Santo neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando nós lemos todo o capítulo 49 do livro de Isaías, nós nos deparamos com um momento em que Deus traz a Israel uma palavra profética que demonstra um alto nível de aliança, cuidado e amor que Ele tem para com seus filhos, para com seus servos. Você pode conferir isso lendo depois. E no contexto desta mensagem, que ele traz a todo Israel, a Sião de Deus, ele diz que eles experimentariam uma grande restauração e que também seus servos seriam luz divina na terra, que iluminaria toda a nação gentílica. Ou seja, Israel seria uma expressão de Deus que chegaria a todas as nações da terra. Portanto, o que vemos é que mesmo diante de uma palavra profética tão clara e intensa da parte do Senhor, Sião, Jerusalém, tem o sentimento, começa a pensar que o Senhor havia se esquecido deles, começa a pensar que o Senhor havia os abandonado. Mesmo diante disso, estranho, não? Sim, muito estranho. Mas eu preciso dizer que em meio às pressões da vida, este é o comportamento da maioria das pessoas em relação a Deus. Corremos o risco, queridos, de, sem exagero, quase sempre, corremos o risco de quase sempre, sem exagero, termos o mesmo sentimento. Aquele sentimento de que fomos abandonados, esquecidos pelo Senhor. E sabe por que isso acontece?
Simples, porque nós temos a mania de querer ou intentar medir o Senhor pela nossa própria régua. Como nós esquecemos de muita coisa e abandonamos outras tantas constantemente, nos momentos de pressões, se torna mais fácil acreditar que Ele age igual conosco. Que é esse o comportamento dele com a gente, ao invés de acreditar ou de continuar crendo na soberania e na imutabilidade do Senhor. Ou você lembra de tudo, você nunca se esquece de nada. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui hoje, que são fora da curva, talvez não conseguem lembrar direito nem do que almoçou algumas horas atrás. É brincadeira, mas tem gente que é assim, né? Você percebe que nós não conseguimos lembrar de quase nada, a verdade é essa. E você sabia que por Deus, a sua mente, a sua essência, ela é programada assim? Quantos estavam aqui domingo, no culto pela manhã? Você lembra exatamente o que foi ministrado? A maioria não. Quantas ministrações da palavra de Deus você já ouviu esse ano? Se você parar para pensar agora, talvez você vai lembrar de uma, duas ou três e olhe lá. Porque nós esquecemos de muita coisa e outras, por livre e espontânea vontade, nós decidimos deixar para trás e esquecer também. Isso é a essência do homem. E nós corremos o risco de agir como Jerusalém, Sião agiu aqui com o Senhor, por causa dessa condição humana que é nossa. Percebe isso? Né? E, queridos, quando a gente olha para o texto, a gente vê que na intenção de deixar isto claro a Sião, o Senhor usa como referência o cuidado de uma mãe para com o seu filho que ainda mama. Diante de tudo que conhecemos, eu não sei você, mas eu acredito, que o exemplo de amor, de entrega e cuidado de uma mãe com o seu filho que ainda mama, é o que mais se aproxima do comportamento de Deus em relação aos seus filhos. É o exemplo que mais nos apresenta uma personificação do comportamento de Deus, da pessoa de Deus em relação a nós. A mãe, quando ainda amamenta ou ainda o filho é pequeno, deixa de comer para dar de mamar para o filho. Esquece tudo para cuidar do seu filho. Anula completamente a sua vida para cuidar do seu filho. Esses dias, visitando um recém-nascido, ou vendo um recém-nascido, a mãe disse assim, olha, esta semana que eu consegui fazer as minhas unhas. O filho já tem 1 mês de vida. Percebe o tamanho que é a abnegação, a renúncia que as mães têm para cuidar dos filhos? E Deus pega esse exemplo para deixar claro a eles, né, que o comportamento dele não é semelhante a isso, mas é melhor do que isso. Vai além disso. Fazendo uso, queridos, desta analogia, ele diz assim para eles, vocês estão pensando que eu os abandonei? Vocês estão achando que eu me esqueci de vocês? Mas me diga uma coisa, aí ele faz a pergunta, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Ele faz a pergunta e traz a resposta, mas ainda que se esta viesse a se esquecer dele, eu quero que você saiba de uma coisa, eu, porém, não me esquecerei de você. Percebe? Ele pega o maior exemplo entre os homens para parafrasear com ele próprio e diga assim, olha, e mesmo se a mãe esquecer do filho do seu ventre, eu quero que você entenda, eu não esqueço de você, eu jamais te abandonaria, eu jamais esqueceria de ti. Percebe, queridos? Né? E não há risco nenhum, é isso que Deus está querendo dizer. Entenda algo, não há risco nenhum de vocês serem esquecidos e abandonados por mim. Você pode dizer amém? Agora, sabe o que é intrigante? É que mesmo diante desta verdade, com a nossa humanidade limitada,
Muitas vezes somos envolvidos, ou por sermos envolvidos em batalhas que envolvem a nossa vida de uma forma, brusca, intensa, toma a nossa mente, nós, queridos, somos levados a pensar assim, que Deus nos abandona e que Deus se esquece, ou que Deus nos abandonou, ou que Deus esqueceu de nós. Mas isso está condicionado à sua natureza, essa natureza humana limitada. E no meio desta batalha, queridos, que é normal, talvez eu possa até usar que 100% das pessoas que estão aqui dentro desse recinto, está vivendo isso, porque essa batalha que nós somos envolvidos nesta vida é natural, pela condição humana e porque você faz parte deste mundo. Amém? É por isso que Jesus, quando você lê o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ele vai dizer assim: ei, olhe para mim, no mundo vocês terão aflições. Ele não diz assim: ei, pode ser, talvez, quem sabe, vocês terão que passar por algumas aflições. Ele não diz isso, ele foi afirmativo, ele foi claro, olha, entenda uma coisa, no mundo vocês terão aflições. Ou seja, no mundo, enquanto nós vivermos aqui, nós vamos estar inseridos nesta grande guerra, que em alguns momentos toma conta de nós de um jeito tão intenso, que por causa da nossa limitação, se não tomarmos cuidado, nós podemos pensar como Sião pensou, cogitou no seu coração. E diante disso, eu quero aproveitar esta oportunidade para destacar duas situações nas quais, no meio dessa batalha que somos envolvidos, cresce ainda mais a probabilidade de acharmos que Deus se esqueceu ou que Deus nos abandonou. E eu tenho certeza que o entendimento delas, ou uma interação maior com a unção de Deus que está aqui nesta noite, em torno da sua palavra, vai nos fortalecer, queridos, para refutar essa ideia que é, pela palavra do Senhor inexistente, Deus não nos abandona. Amém? E a primeira situação é que nós podemos ter certeza que Deus não se esquece de nós, mesmo quando parece que a luta está sendo longa demais. Muitas vezes não é essa a sensação que nós temos, que a luta está se arrastando tempo demais, que está sofrida demais, e muitos nesses momentos começam a pensar e até se expressar, talvez não como Sião, que Deus esqueceu ou que Deus abandonou, mas de repente a gente se depara com comportamentos, com palavras que nós dizemos assim: eu não aguento mais, está pesado demais, e começa por aí. Para chegar depois, no momento de você olhar para a situação, para aquele tempo, que a luta está durando na sua vida, e dizer que Deus esqueceu e abandonou, é um fio de cabelo. E talvez seja essa a situação de alguns aqui hoje. Mas diante disso, nós precisamos buscar entendimento, queridos, que há um tempo e um modo que Deus determinou para que as coisas aconteçam em nossas vidas. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz isso: tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Por mais que eu acredito, e a palavra de Deus nos mostra isso, que assim há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, mas eu acredito que o nosso comportamento diante dele, da sua palavra, pode alterar isso. Mas o fundamento, aquilo que nós precisamos firmar a nossa vida, é de que Deus tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam na sua vida e neste mundo. Quando você olha para a nossa realidade hoje a nível mundial, você poderia perguntar: o que está faltando para Jesus voltar? Talvez a resposta minha e sua seria: nada. Mas deixa eu te falar, se ele ainda não voltou, é porque ainda não é o momento.
Percebe? Pode ter certeza que no momento certo, Jesus vai rasgar esse céu e vai voltar para buscar a sua igreja linda, gloriosa, a encontrar com Ele. Amém? Então, queridos, veja isso. Nada que Deus planejou fazer pode ser frustrado. Isto eu digo em relação a você. Diga assim, a mim, a sua igreja e a toda a criação de Deus. Nada que Deus planejou fazer pode se frustrar. Não importa o tempo de espera, o tempo de luta, no Senhor, a vitória é mais do que garantida. Irmão, numa hora dessa tem que dizer amém. Você crê ou não nisso? No Senhor, a sua vitória é certa. Amém? E para talvez aguçar um pouquinho a mais o nosso entendimento sobre isso, eu queria trazer à nossa memória o período de escravidão que os hebreus viveram no Egito. Queridos, quando você lê o capítulo 15 de Gênesis, versículo 13, você vai se deparar com aquele momento em que Deus chega para ainda Abrão e faz a ele, um desafio, junto com o desafio uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. E a gente vê no contexto, que Abraão recebe aquilo no coração, e no versículo 13, Deus disse a ele que seria mais ou menos assim, olha, ok, essa é a proposta, esse é o desafio, você topou. Agora fica sabendo de uma coisa, tenha certeza de uma coisa, esta geração, esta nação que vai nascer de ti, ela será peregrina em terra estranha, ela será reduzida a um período grande de escravidão, ela será terrivelmente afligida, e Deus dá até a quantidade de anos, por 400 anos. E nesse momento, queridos, foi o momento onde Deus faz a aliança. Promete a ele que ele seria pai dessa nação, mas junto ele traz essa advertência, eles vão ser escravos. Você vê a continuidade da história que, através de José, bisneto de Abraão agora, após a sua ascensão ao governo do Egito, momento em que ele traz toda a família de seu pai Jacó, é que a promessa de Deus começa a se cumprir de verdade para Abraão. Israel se torna uma grande nação entre os egípcios. E então, ela é submetida à escravidão durante o tempo determinado pelo Senhor e mais alguma coisa. Lá na frente você vai entender se mais alguma coisa. E quando você chega agora em Êxodo capítulo 3, você vai ver aquele momento em que Deus visita Moisés. Moisés está lá em Midian, servindo o seu sogro, cuidando das ovelhas de Jetro. E de repente Deus visita Moisés. É aquela passagem que a gente conhece como a passagem da sarça ardente, E naquele momento Deus chega para Moisés e diz a ele, olha, Moisés, está na hora de você voltar ao Egito, e com o desafio de libertar o meu povo, porque eles estão sofrendo muito na mão de Faraó. E quando você lê o texto, você vai ver toda a história, Moisés questiona, tenta fugir, e de repente a ficha cai, ele aceita. E no versículo 7, queridos, tem uma palavra que me chama muita atenção, quando Deus vira para Moisés e diz assim, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus feitores. Preste atenção, se você chegar nos últimos versículos do capítulo 2 de Êxodo, você vai ver a Bíblia dizendo que a pressão sobre Israel em relação à escravidão tinha aumentado muito. E naquele momento, já tinha se passado mais de 400 anos. O povo estava sendo ainda mais oprimido, mais judiado pelo faraó e sua turma. Então, o povo se levanta num grande clamor a Deus.
Então, quando Deus diz aqui, olha, certamente eu vi a aflição do meu povo, eu acredito que ele está se referindo a esse momento, o momento atual, onde o povo estava sendo ainda mais judiado por Faraó. Deus está dizendo, eu tenho visto, ó Moisés, o choro, o lamento, o clamor dos meus filhos agora. Eu sei o que eles estão passando, e eu não quero mais compactuar com isso. Você vai ver que o versículo 7 de Êxodo 3, depois dessa palavra, tem um ponto. E aí a Bíblia continua dizendo assim, conheço o sofrimento do meu povo. Sabe o que eu entendo com isso aqui? É que ao mesmo tempo que Deus está chegando para Moisés e dizendo, eu estou vendo o momento, eu sei do tamanho do sofrimento, da aflição que o meu povo está vivendo. Mas eu quero que você saiba também que eu conheço o sofrimento desse povo durante todos esses 400 anos de escravidão. Eu quero que você entenda, Moisés, que durante todas essas 4 gerações, eu estive com eles, eu acompanhei o sofrimento deles, e agora, diante dos últimos acontecimentos, para mim, chega, acabou. É por isso que eu preciso de você, para que você vá ao Egito e liberte o meu povo. Compreende isso? Deus está deixando claro para Moisés que em momento nenhum, durante toda a história de escravidão daquele povo no Egito, ele se esqueceu ou havia os abandonado. Durante todo o tempo ele esteve presente. Amém? E deixa eu te dizer algo, a mesma história tem se repetido nesta geração, comigo e com você. Não pense você que Deus está fazendo vistas grossas com o seu sofrimento, com a luta que você tem enfrentado nesta vida. Não! Ele não te abandona, Ele jamais esquece de você, e mesmo naqueles momentos mais tribulosos, angustiantes, parece que só tem trevas, eu quero que você acredite, Ele está ao seu lado o tempo todo, sendo a tua força, o teu suporte, te dando a condição para suportar. Porque sem passar por esse momento, você não poderia, lá na frente, tomar posse do tamanho da vitória que Ele tem reservado unicamente para você. Que para este povo era uma terra que manava leite e mel. O resto da história, queridos, nós conhecemos. Eu não vou gastar mais tempo aqui. Você sabe que Moisés, depois de aceitar esse desafio, dentro desse entendimento com o Senhor, ele vai para o Egito e com a mão forte de Deus, ele liberta o povo da escravidão. Amém? Então nós podemos ter certeza que por mais que seja longa demais a luta, Ele está presente, Ele não se esquece, Ele não nos abandona. Amém? E podemos ter certeza também que Deus não se esquece dos seus, quando parece que o que resta, ou o que restou, foi apenas frustração e derrota. Esta é a segunda situação em que cresce a probabilidade de acharmos que Deus nos abandonou ou que Ele se esqueceu de nós. Você já viveu momentos assim? Talvez você passou por isso esta semana. Isso, queridos, é algo que acontece muito com todos nós. Aparece uma questão, uma situação, ou você planeja algo, ou você sonha com algo, e de repente cresce uma expectativa no seu coração em relação àquilo, e por alguma coisa, em algum momento, parece que deu tudo errado, que nada funcionou, né? E o sentimento que se tem é pura frustração. Puxa, acabou, fui derrotado, não tem mais jeito, agora já era, perdi tempo, perdi dinheiro, perdi energia, não tem mais jeito. Nestes momentos, eu quero que você entenda que Deus continua sendo Deus na sua vida. Deus continua sendo Deus na vida da igreja. Amém? E para nos ajudar um pouquinho mais dentro disso aqui,
dessa situação em que olhamos e temos uma certeza, só me restou um alto nível de frustração e uma grande derrota. Eu quero falar um pouquinho sobre Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 ao 35, que nos conta a história daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Eu não vou ler o texto, apenas vou discorrer. Se você quiser ler depois, anote aí a referência. Lucas 24, do versículo 13 ao 35. Queridos, nós estávamos aqui, ou eles estavam aqui, no domingo da ressurreição. Jesus havia morto, sepultado, e agora eles estavam no domingo da ressurreição. Ele já havia ressuscitado. E o que é que o evangelista Lucas vai nos dizer aqui? Que naquele mesmo dia, que dia? O domingo da ressurreição. Estes 2 discípulos, eles pegam caminho de volta para Emaús, que segundo o evangelista, ficava cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Alguns dizem que era um casal, Cleopas e, se eu não me engano, Maria. Consegue pensar comigo a tomada de caminho rumo a Emaús, se realmente fossem 2 casais? Eu imagino 2 casais de mãos dadas, ombros caídos, totalmente desiludidos, né? Falando, contando, né? Expressando um para o outro o tamanho do nível de frustração que existia no coração deles, diante do acontecimento, ou dos últimos acontecimentos. Eu quero que você comece a pensar comigo assim, né? E eles iam conversando e discutindo exatamente sobre tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus, uma grande esperança, havia morrido, sepultado. Aquele Jesus que esteve com eles, que apareceu como os profetas diziam que iam aparecer, que veio no poder, como João Batista disse que ele viria. Aquele Jesus que esteve com eles por 3 anos, que encantava as pessoas, que fazia morto ressuscitar, que dava vista aos cegos, que curava os leprosos, que fazia com que os aleijados voltassem a andar. Aquele Jesus que por onde passava, fazia brotar no coração de todos um desejo ardente de estar com Ele, de saber mais dEle, de se aproximar dEle. Aquele Jesus que trouxe uma esperança como nunca tiveram. E eles, de repente, começaram a olhar para isso e começaram a conjecturar algumas coisas em seus corações, como, por exemplo, é esse o rei que nós estamos esperando, é esse que vai nos libertar do Império Romano, é esse, uma grande expectativa se criou. De repente, a profecia se cumpre, Jesus é preso, morto e sepultado. Consegue entender a condição do coração dessas 2 pessoas nesse momento? Eles olham para todos esse cenário agora e dizem assim, a única coisa que nos resta, meu bem, é frustração. E eu não sei você, mas eu estou com um grande sentimento, uma grande derrota. Parece que se instalou dentro de mim. Todas as minhas esperanças se foi. Eu não consigo mais levantar a cabeça e encontrar forças para olhar para frente. Vamos seguir o nosso lugar em Emaús. Vamos embora? Era assim que eles se encontravam naquela trajetória de 10 quilômetros, voltando para Emaús. E sabe o que é interessante? Quando você for ler o texto, você vai ver isso. A Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam discutindo, conversando pelo caminho, o próprio Jesus chega perto deles. O próprio Jesus. O próprio Senhor chega para ele e diz assim, amigos, sobre o que vocês estão discutindo? E aí, queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui para algo. Você vai ver no texto que neste momento, eles não reconheceram que era Jesus. Então preste atenção numa coisa. Nestes momentos em que parece que a única coisa que te resta é frustração e derrota,
se você continuar olhando para esse sentimento que brota dentro de você, você é impossibilitado de ver a presença manifesta de Deus ao seu redor. É o que aconteceu com eles. O próprio Jesus ressuscitado chega perto deles e eles não o reconheceram. E você vai ver pela leitura do texto que eles começam a conversar com Jesus e conversa com ele e conta toda a história, mas espera aí, você não sabe o que aconteceu? Tipo assim, cara, onde você está? Onde é que você estava sexta-feira? Onde você estava voando? Estava fazendo o quê? Estava preocupado se o Vasco ia subir para a Série A? O que você estava fazendo? Falar nisso, depois vocês me contam o resultado do jogo. Deve estar quase acabando. Entende? Eles estavam naquele momento, queridos, eles começaram a falar com Jesus nesse tom. Cara, onde você estava? E aí a Bíblia vai dizer que eles falaram para ele, olha, aconteceu isso, conta toda a história, né? E de repente Jesus começa desde lá do Velho Testamento contar para eles também toda a história profética, todo o plano de Deus, até aquele momento em que eles sentam à mesa e ele pega um pão e os olhos deles se abrem e eles viram que estava ali o próprio Senhor. Queridos, o que isso demonstra para nós? Duas coisas. Que no momento em que parece que só resta frustração e derrota, nós não podemos nos firmar nisto, porque jamais isto descreve a verdade sobre os filhos de Deus. Eu não sei se você consegue entender, mas para quem crer no Senhor, não há derrota. Porque no Senhor não há derrota. Talvez você chegue num momento da sua vida que perde tudo, humanamente falando. No Senhor, você nunca perde. Se o seu coração estiver firmado nele, na palavra dele. É por isso que João diz, queridos, na sua carta, na sua primeira carta, que nós somos guardados no poder de Deus. Percebe? Se você entregou a sua vida para Ele, é fiel a Ele, tenha certeza de uma coisa, você está guardado. Nada vai te roubar de Deus, nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. E mesmo em momentos quando a luta se alonga demais, ou quando parece que só tem frustração e derrota, Ele está lá, garantindo a sua vitória, conduzindo você à conquista maior, que é aquele dia onde nós encontraremos com Ele. O problema é que muitas vezes nós damos muito valor àquilo que sentimos, aquilo que as nossas mãos podem apalpar e aquilo que os nossos olhos veem. Mas isso, ou nisto, não se resume. Isto não é nem uma pequena parte daquilo que Deus tem de promessa para nós. Você pode dizer amém? E diante disso, queridos, a palavra de Deus é Salmo 46, verso 10 e 11. É um conselho para nós. Sabe quando você olha e parece que não tem, né? Está um turbulão de emoções, um vulcão aqui dentro, e tudo aponta para o fracasso, para a derrota. A palavra de Deus diz para nós assim, que nesses momentos, nós temos que olhar para a nossa alma, para todo esse sentimento, e dizer assim, aquieta-te. Eu vou me aquietar, porque eu sei que Deus é Deus. Ele será exaltado entre as nações, porque Ele é soberano. Olha só o que diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus não perde o controle de nada. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Percebe? Lembra da mensagem do Salmo 91, que nós gostamos muito?
que Deus se apresenta ali como aquele que abre as suas grandes asas e traz os seus filhos para debaixo delas. Ali, Ele gera proteção e cuidado eterno. No Senhor, não importa o que vai acontecer, ou o que pode acontecer nesta vida, você está guardado. Não precisamos temer o dia mau, a noite ruim, porque no Senhor nós estamos guardados. E diante, queridos, desses exemplos e de tantos outros que a Bíblia nos apresenta, e também, deixa eu te lembrar de uma coisa, diante de tantas, que foram as vezes que você já viu o agir de Deus na sua própria vida. É verdade ou não? Quantas pessoas aqui foram curadas de doenças terríveis? Saíram de leito de morte. Quantas vezes, em coisas grandes ou pequenas, você já viu a mão poderosa de Deus te socorrendo? Então, diante de tudo isso, será mesmo que há motivos para pensarmos que Deus se esquece ou que nos abandona? Não há. Não temos motivos para dar razão a tamanha insensatez na nossa vida como filhos de Deus. Amém? E para terminar, eu quero deixar uma mensagem para você. E eu queria que você fizesse, queridos, desta mensagem, talvez uma confissão nesta noite. Se o Henrique puder subir e solar para a gente alguma coisa apenas no teclado. Você pode ficar de pé? Eu queria deixar uma mensagem com você que está no Salmo 139. Não precisa projetar. Mas eu queria que de olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, que você ouvisse esta mensagem e decidisse: Senhor, eu tomo isso como palavra de uma confissão minha nesta noite. A palavra de Deus diz assim, Salmo 139. Está comigo? A mão no seu coração, olhos fechados. Quero que você receba isso com muita, com muita confiança nesta noite. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim será noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu me formaste no interior, no meu interior, Tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças Te dou,
visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. E para terminar, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Continue com seus olhos fechados. Qual foi a condição que você chegou neste lugar? Talvez achando que Deus te abandona, ou te abandonou, te desprezou. Esse é o momento de você dizer: Senhor, é essa que é a minha condição. Sim, tem sido até hoje. Mas a intenção do Espírito Santo, ao trazer você aqui e te levar a ouvir esta palavra, é para te convencer que a história não é bem assim. Não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa se você pensa que está derrotado, não importa se você acha que o que resta é frustração, ou até mesmo que essa luta nunca vai acabar. Deus te diz nesta noite: eu estou com você, eu estou presente, eu jamais me esqueço e te abandono. Você crê nisso? Se você crê, sabe o que é que você precisa fazer? Mudar o seu comportamento a partir de agora. Porque um comportamento baseado, queridos, no alongamento da luta ou no sentimento de frustração e derrota, vai roubar de você a condição de viver esse momento. E sabe como que você tem que viver esse momento? Com um sorriso no rosto, com alegria na alma, com grande satisfação. Sabe por quê? Porque você tem dono. Deixa eu dizer de novo, você pode, apesar de tudo, viver da melhor forma possível, ser feliz. Sabe por quê? Porque você tem dono. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, você está falando isso porque você não conhece a minha realidade. Se eu dizer, não importa, pode ser qualquer coisa. Se você não tem saúde no momento, se você não tem nada nesta vida, você pode ser feliz e viver feliz. Sabe por quê? Porque você tem dono. A Bíblia diz que você é propriedade exclusiva de Deus. O que é saúde para esse corpo físico? Ou alguma coisa na terra, diante dele, diante da eternidade com ele. Percebe isso? O Senhor quer derramar uma porção nova de fé e encorajamento sobre muitas pessoas aqui nesta noite. E eu quero te dar um tempinho para você orar ao Senhor.
Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente para receber uma oração de imposição de mãos, você pode fazer isso. Os pastores, diáconos estarão aqui orando. Mas ore ao Senhor agora. Da mesma forma que Israel, naquele momento, estava clamando a Deus por tamanha aflição que eles estavam sendo submetidos, o Senhor está aqui para ouvir o teu clamor. E quando você clama, você pode ter certeza absoluta que Ele vai se colocar diante de você. Vai receber esse clamor e vai derramar nesta noite um bálsamo novo, um bálsamo refrigerador sobre a sua vida. Clama a Ele agora. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem acompanhado, Deus, por toda a existência, cada pessoa que está aqui. O Senhor sabe não só do momento presente, mas de tudo o que cada um dos teus filhos e filhas tem vivido durante toda a sua existência. E há um propósito, Deus, pelo qual ou para o qual o Senhor envia essa palavra a estes corações. Eu te peço agora, venha sobre cada um. Que haja, Senhor, um clamor verdadeiro, uma abertura total de coração rasgado diante do Senhor agora, para que o socorro do Senhor possa se materializar na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, que a verdade da Tua palavra, ó Deus, encontre um lugar especial em nós. Jesus, o Senhor disse que essa palavra é que nos vivifica, e que tudo aquilo, Senhor, que estava instalado nas mentes e nos corações, que estava gerando morte, contrário à palavra, possa sair, e que o renovo do Senhor seja instalado, Deus, em cada vida, em cada coração, em cada casamento, em cada família neste lugar. E eu quero te agradecer, Deus, porque como é bom saber que no Senhor nós podemos não só ser gratos pelo passado, mas nós podemos também viver bem o nosso futuro e não temer o nosso amanhã, porque o Senhor já está lá. O Senhor já nos garantiu vitória, o Senhor já nos disse que está tudo pronto. Então nós podemos ir rumo ao nosso amanhã, o nosso futuro, com uma certeza que no Senhor a nossa vitória, a bênção que tanto precisamos já está garantida. Eu abençoo esta igreja, ó Deus, que nós possamos crescer nesse tempo em confiança no Senhor. Que não haja aqui corações, ó Deus, envolvidos em desânimo, joelhos trôpegos, mas que gigantes de fé, homens e mulheres com uma alta confiança no Senhor e na Tua palavra, possam ser levantadas neste lugar. Que esta igreja seja uma igreja cada dia mais forte no Senhor, para que possamos viver o melhor de Ti e cumprir o papel para o qual o Senhor nos chamou a cumprir neste lugar, nesta geração. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.